Eu queria saber fazer isso, mas eu não sei. O que eu sei é que a gente vai receber uma mulher que bate um bolão aqui. Alice Bastos Neves, jornalista formada pela PUC, que tem também pós-graduação em Ciências Sociais, trabalha há 17 anos no Grupo RBS e está há 11 à frente do Globo Esporte. Participou das coberturas dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016 em Tóquio, e vai cobrir sua terceira Copa do Mundo. Ela que foi para o Catar para fazer essa cobertura. Esteve também na Rússia em 2018 e no Brasil em 2014, a primeira Copa do Mundo dela. Cobriu o Mundial de Clubes em Abu Dhabi e com um currículo desses, dá licença que a entrevistada é muito craque. Por isso, meu amigo, nosso assunto hoje é Copa do Mundo. Começou. Mas eu tenho mais de 45 minutos, um pouquinho mais. O árbitro já deu acréscimo lá pra gente. Eu vou passar a bola pra ela, porque ela é muito craque. Vambora, vambora! E o nosso tema vai muito mais de uma hora, a gente teria que ter, né? Pra falar de Copa do Mundo, amiga! Haja coração pra falar de Copa do Mundo! Bom, eu sou suspeita, né? Porque é um tema que eu adoro, assim. Todo grande evento esportivo mexe muito com o coração da gente jornalista e de todo mundo que tá ali acompanhando, né? Mexe com todo mundo. É isso que... Essa era a primeira pergunta, justamente, porque a gente sempre brinca, tivemos agora eleições e sempre a mesma frase, né? Eleições é a Copa do Mundo do jornalista. E o que é uma Copa do Mundo, Alice? Como é? Eu não consigo alcançar a cobertura de uma Copa do Mundo. Né? Sabe que tu brincou com essa coisa da eleição ser a Copa do Mundo do jornalista, assim, né? Porque realmente é um momento de muita dedicação e de muito trabalho. E especialmente neste ano, neste momento pré-Copa que a gente está vivendo, a gente teve uma eleição muito acirrada, de ânimos muito acirrados, e esse clima continua, Claro. um clima muito tenso pra gente de trabalho. Então, pra gente jornalista, né? Pra nossa classe aqui. E então essa Copa do Mundo que vem logo depois, a Copa ela já tem esse espírito de fazer as pessoas respirarem, mas essa ela vem especialmente como um grande respiro, né? E aí a gente pode ter uma visão super crítica de tipo, não, a Copa a gente vai aproveitar para botar algumas coisas para baixo do tapete, mas de verdade eu vejo ela como uma oportunidade das pessoas sabe? Vamos respirar, vamos pensar em futebol, vamos pensar em coisas boas. União também, né? União. Vai ser o primeiro grande evento esportivo mundial pós-pandemia. Então, assim, com público, né? A gente teve as Olimpíadas, mas era todo mundo mascarado e não tinha a presença da torcida, né? Então, assim, ares de esperança circundam a Copa do Mundo. Sempre. Nessa edição, especialmente, ainda mais. Como é que foi para Alice, lá em 2014, saber que ia ter a chance de participar da cobertura da Copa do Mundo no Brasil? Minha primeira Copa, né? Minha primeira Copa. Nossa, foi assim, tentando voltar, né? E me colocar lá naquele lugar. Eu queria muito queria muito viver aquele momento, assim, né? Então, assim, fosse o que eu fosse fazer, eu já estaria muito satisfeita, né? Mas daí veio o credenciamento, assim, né? Quando uma emissora de TV, de rádio, sei lá do que for, tem os direitos de transmissão, de participar, os jornalistas são credenciados e, portanto, tem certas liberações, assim, para entrar no estádio, para assistir ao jogo, para estar mais perto, para participar de uma entrevista coletiva, para poder ir no treino de determinada seleção. Então, quando veio a notícia do credenciamento, eu me lembro muito, assim, de tirar foto com a credencial, cara, é quase, assim, é o nosso troféu, né? Então, foi a medalha, foi o troféu de poder estar naquela primeira cobertura. E para mim foi um momento muito importante também, porque foi um momento de muita relação com a rede, né? De muitas entradas nacionais. A Globo fez uma grande cobertura na época, assim como sempre faz em todos esses grandes eventos, mas os postos regionais eles eram muito fortes e muito ativos assim na programação da Globo, né? Praticamente o dia inteiro era a Copa do Mundo. Então, assim, todos os dias eu entrava na Fátima Bernardes, todos os dias eu fechava matéria nacional. Então, foi um momento muito legal de carreira, assim, mesmo. Mas também pessoal, né? Aconteceu. Teve uma notícia bem bombástica nessa época. Menina, foi assim. Eu não estava necessariamente esperando e preparando para ser mãe, mas eu queria muito ser mãe. Numa atrapalhação lá de anticoncepcional, minha menstruação atrasada, vou fazer um teste. Eu estava tão despreocupada que eu fiz o teste na véspera do primeiro jogo que eu cobriria da Copa do Mundo em Porto Alegre.
E o teste veio positivo. Então eu fiquei sabendo que eu estava grávida antes do primeiro dia da Copa em Porto Alegre, em 2014. E eu me lembro de ficar muito assustada da equipe de trabalho e dizer, não, tá grávida, repouso. Não pode, vamos segurar um pouquinho a tua onda na Copa. E eu disse, gente, não vou contar pra ninguém. Porque eu quero trabalhar, eu quero fazer tudo que eu puder. E aí eu me lembro que a equipe que trabalhava comigo, o meu produtor na época era o Márcio Meneghini, que hoje é narrador do Sport TV, um maravilhoso, assim. Queria ser narrador e hoje é. E eu me lembro de a gente no caminho ali no Beira-Rio, aquele caminho do gol que tinha em Porto Alegre, né, que transformaram a avenida no caminho dos torcedores, a gente andando por ali e a gente ia ter que andar quilômetros. E eu disse pra ele, Márcio, eu vou contar só pra ti, porque se acontecer alguma coisa, Tu corre? tu precisa avisar pra Tu me alguém ajuda? que eu estou grávida. Bom, esse guri ficou no nervosismo. E assim foi. E aí lá pelo meio da Copa eu contei pras chefias. Mas tu tinha ideia de quantas semanas, assim, que tu descobriu? Foi bem no comecinho. Eu descobri com 8 semanas. 6 semanas, 8 semanas. Mas ainda assim, né? Total. Já é um momento que ainda é um momento de risco da gravidez e tal. E aí eu digo assim, o Martim nasceu, o Martim veio de uma Copa do Mundo. E eu me lembro muito assim de, pô, as grávidas logo no comecinho super se cuidam. E quando você tá num evento como esse, é muito difícil. Não tem como. Tu ter o sono necessário. Sim, alimentação regrada. Alimentação regrada. Cara, eu comia o cachorro quente na beira do estádio ali, tomava um negócio. Então, assim, foi um começo de gravidez, mas eu acho que a emoção era tanta de poder estar vivendo aquilo ali, que deu tudo certo, entendeu? O Martim tá aí ótimo, lindo, saudável, com 8 anos, completando aí 2 ciclos de Copa de vida. E prestes a ver a mãe embarcar para a terceira Copa do Mundo. Para a terceira Copa do Mundo. Agora muito orgulhoso, muito feliz, ele tá super ligado ligado lá tem os amigos. Os amigos, as figurinhas da Copa, então colecionou o álbum, conhece, assiste Copa do Mundo no Netflix, lá nas plataformas todas, ele quer assistir, as séries, não sei o que, então ele tá muito ligado no assunto E já Copa. te pediu, mãe, tira foto com o jogador tal. Mais ou menos, ele não pede, ele não pede tanto, e engraçado, o Martim, ele nunca foi uma criança que acompanhou muito futebol. Ele via comigo, mas o futebol tira a mãe de casa, né? Sim, você tem a rivalidade com o futebol. Domingo a minha mãe sai pra trabalhar, quando as outras mães estão brincando na pracinha. Então ele não era uma criança muito ligada, mas agora deu uma virada de chave importante no futebol e aí o sentimento tá de mais orgulho do que de qualquer outra coisa. É a Copa do Mundo, amigo, é esse clima. E como é que um jornalista se prepara para cobrir uma Copa do Mundo? Alice? Eu acho que não só a Copa do Mundo, mas esses grandes eventos esportivos, primeiro que eles exigem uma capacidade, assim, física de suportar, assim, né? Porque são muitas horas de trabalho, então tu tem que estar realmente muito bem preparado. E eu acho que tem uma coisa de experiência, assim, sabe? E que outras coberturas ao longo da vida foram me dando a experiência para chegar bem preparada. Eu sempre acho que um jornalista está contando a história de alguém para alguém, né? Tá contando a história de uma pessoa e tá em contato com pessoas. Então, seja o menino que eu entrevisto aqui na Vila Cruzeiro, ou seja o Cristiano Ronaldo quando estiver na minha frente para dar uma entrevista, é uma pessoa falando com outra pessoa. Então, eu sempre tento levar isso comigo. Obviamente, a gente estuda muito, né? A gente ouve, a gente lê, a gente se informa sobre as seleções. Nesse caso específico, por exemplo, é a primeira Copa do Mundo árabe, né? Pela primeira vez uma Copa vai ser disputada nessa região do mundo. E aí tem todo um preparo também da cultura desse lugar, né? Porque a gente está contando a história de um lugar. E a gente quer informar, mas a gente não quer informar com um olhar julgador. A gente quer trazer essa cultura, né? Conectar essa cultura com a nossa de alguma forma, apresentar essa cultura para os gaúchos. A nossa cobertura é uma cobertura muito voltada para o Rio Grande do Sul. Ela é muito específica, né? A Rádio Gaúcha é a detentora dos direitos e a gente vai cobrir coisas para a RBS TV também, mas a Globo tá lá cobrindo tudo o tempo todo, né? Sim. Teoricamente, para a RBS TV não precisa ter ninguém lá, mas a gente entende como veículo de comunicação, Grupo RBS, que precisa marcar essa presença. O público gaúcho espera que a gente esteja lá, a gente gosta muito de estar lá e a gente quer fazer essa conexão de gaúcho para gaúcho. Então é para isso que eu tô lá, né? Muito mais do que qualquer outra coisa. Eu acho que essa troca com os jornalistas que tu comentou, vocês vão em equipe, é uma equipe gigante e tem craques lá também, né? Que cobrem há anos, né? Isso. Então acho que isso também te acrescenta e te traz uma certa segurança, eu imagino, assim, né? Sempre, óbvio. A gente tem o Pedro Ernesto Denardinho que tá indo pra 12ª Copa, né? Cara, a gente fez as contas, são 48 anos de Copas do Mundo. Nossa.
sabe? É muito mais, é mais do que eu tenho, eu ia dizer muito mais do que eu tenho de vida, tá? Talvez não seja tanto mais. Tá, é 10 a mais do que eu tenho de vida, porque eu tenho 38. Mas assim, então tem sim essas figuras de segurança, nós somos 16 pessoas e grandes eventos esportivos e a Copa do Mundo talvez seja o principal deles, porque tem uma primeira fase muito intensa de jogos, são 4 jogos por dia que a gente vai ter nessa edição, né? Que tá os jogos estão mais próximos, da multidisciplinaridade do trabalho em equipe. Né? Tu tem que estar preparado para entrar em rádio, jornal, TV, escreve coluna, multi, né? Conectado nas redes. Então, a Copa é o momento de colocar em prática toda essa multidisciplinaridade que está no nosso dia a dia, né? Multicanais, multiveículos, enfim. E voltando aqui para o Brasil, lá atrás, 2014, como é que foi assim? Tu lembra, tem a lembrança, primeiro jogo, né, a tua emoção, porque assim, é uma coisa que a gente não vai transparecer, mas tem aquela coisa assim, tipo, mãe, eu tô na mãe, eu vou pra Copa, mãe. Vai transparecer. Aquela empolgação, assim. Vai transparecer. Aquele frio na barriga. Não finge costume, fico bem louca. É a Alice, né, gente? Essa é a Alice. Adoro. Eu assisti a Argentina jogar, né? Assisti o Messi jogar aqui no Beira-Rio. E a atmosfera é completamente diferente, né? A gente viveu, todo mundo aqui de Porto Alegre viveu isso muito de perto, assim. Os torcedores, os países, a integração entre países, né? Adversários ali, das torcidas estarem juntas nas FIFA Fan Fest, que no Catar vai ser o Fan Festival, como é muito pequenininho, vai ser uma só Fan Fest para todo mundo. E aí eu vi, por exemplo, esse jogo da Argentina. Eu acho que era Argentina e Argélia, tá? Eu sou, diferentemente dos meus colegas, tipo Pedro Ernesto, Zé Alberto Andrade, que tem uma memória incrível, assim, eles sabem as escalações de todas as seleções. Eu não, né? E aí eu não me lembro exatamente qual foi o jogo, mas eu me lembro que era um jogo da Argentina aqui. E a gente viveu em Porto Alegre a invasão dos argentinos, né? As ruas eram tomadas de argentinos. Aqui é a casa deles, né? Eles estão do lado. Assim como a gente, né? Tem as nossas fronteiras. E que é muito intenso, né? É muita emoção ali compactada. E assim, eu vi o Messi jogando e lindo, né? Como torcedora, como alguém que gosta de futebol, que estava muito feliz na arquibancada. Mas depois me posicionei na zona mista, onde estavam os jornalistas do mundo todo ali, né? E eu me lembro de ficou todo mundo, será que o Messi vai passar? Porque às vezes as grandes estrelas eles não passam, né? Os principais jogadores acabam não passando por ali para ser entrevistados por toda a imprensa. E eu estava mais pro fim da fila da zona mista. E ele saiu do Beira-Rio ali com uma térmica e um mate na mão, andando assim descompromissadamente, parou na primeira posição, onde tinha uns 20 jornalistas para entrevistá-lo, a galera que está ao vivo e que tem prioridade. E naquela época se cuidava menos, né? Hoje é muito rígida essa posição de cada emissora, né? Na zona mista. Entrevista o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro. E ali estava meio confusa a coisa, eu fui ficando mais para trás. E, de repente, o Messi para. Ele vem andando e me olha e faz assim pra mim. Eu digo, é agora que eu tenho que fazer uma pergunta pra esse homem, entendeu? Eu botei o microfone e perguntei pra ele da Índia, da Argentina, que estava uma loucura, o Beira-Rio, ele jogou em casa praticamente. E aí ele me responde. Então, assim, fazer uma pergunta pra Lionel Messi, entendeu? Para o ET, assim, né, do mundo do futebol. É só na Copa do Mundo que a gente tem uma oportunidade desse tamanho. E a outra, não tem preparo também. Tu não tem a pergunta pronta. Tu tem que ver o jogo, o que aconteceu ali. É isso. O ambiente, o clima, tu tem que sentir também, isso, né? Mas é por isso que eu falo também de experiência, sabe? Às vezes as pessoas têm também uma ansiedade de estar convocadas, né, para esses eventos. E faz sentido, assim, quando a gente tem mais experiência, quando a gente tu já consegue mais te colocar, sabe, nas posições, assim. Então, acho que a experiência, nesse caso, ajuda a saber o que perguntar, como perguntar, em que ritmo, como fazer. Né? E o olhar, assim, o que o teu olhar fica treinado para quê? São tantos ângulos numa cobertura. São muitos ângulos diferentes e são muitos ângulos, assim, também nessa coisa da variedade de veículos, assim, né, e do que a gente precisa entregar em cada lugar. Porque as coberturas que eu participei, elas têm uma pegada muito voltada para a questão cultural e social, assim, para além do que acontece no jogo de futebol, né? Então, assim, por exemplo, na Copa da Rússia, durante toda a Copa do Mundo, eu assisti, efetivamente, de me sentar e ver 2 jogos. Né? Parece brincadeira, mas mentira, né? Exatamente. Vai pra Copa
porque a cobertura da RBS TV, ela é muito voltada para o comportamento. Então, assim, eu mostro muito mais o comportamento das torcidas, alguma curiosidade da cidade, onde eu tô, da cultura daquele país. O que te permite viver um pouco o país. Porque senão tu também poderia ficar muito restrita aos jogos e mal desfrutar daquela cidade, né, do país. É isso. Eu tinha uma coisa que eu não entendia, que era o turismo em grandes eventos esportivos, né? Dizer, por que as pessoas vão fazer turismo justamente na época do grande evento? E passou a fazer sentido para mim, porque as cidades, elas ficam muito vivas. Moscou é uma cidade que quem conhece dizia, gente, o que está acontecendo com Moscou? Os bares, os restaurantes todos abertos até tarde. Então, tu tem a oportunidade de ter uma cidade muito viva e ainda, quando se gosta de esporte, ganhar de brinde um jogo de Copa do Mundo, né? Então faz muito sentido. E aí eu faço muito essa cobertura comportamento, né? Além da cobertura esportiva. E quando eu digo de multiveículos, a Rádio Gaúcha transmite praticamente todos os jogos. Vai acontecer assim na Copa do Catar. E aí eu tenho que estar preparada para entrar para falar de um jogo e, ao mesmo tempo, buscar um conteúdo diferente para apresentar na RBS TV numa matéria que a gente vai ter que fechar e exibir no RBS Notícias à noite. Enfim, assim vai. Gente, eu tô cansada por ela já. Eu não começou a Copa, eu já estou cansada pensando nesse ritmo, nessa adrenalina. Como é que tu dá conta? É muito... Não dou. Eu digo isso, né? As pessoas perguntam, né? Pra gente mãe, pra gente profissional, como é que dá conta? Não dou. Não dou. Tem momentos muito intensos, de muita emoção. Quando eu digo que a emoção fica à flor da pele nos eventos esportivos, ela fica pra quem tá trabalhando também. Tem momentos que a gente chora e diz, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu queria voltar a falar com a minha família. Ansiedade também, porque é tanta coisa pra acompanhar, que eu imagino assim, a tua ansiedade. Eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer. Isso. E vontade de entregar o melhor, né? Quando tu recebe uma convocação como essa... E eu falo convocação porque parece o jogador sendo convocado, né, para jogar. Quando tu recebe essa oportunidade de estar num grande evento, são marcos de vida, assim, né? São marcos muito importantes da vida da gente. É algo que daqui muitos anos eu vou contar pro meu filho, eu vou dividir com as pessoas. Dividido entre antes e depois, né? Isso. E daí eu procuro dar o peso e o tamanho que isso tem. E não dá, de novo, para separar o pessoal do profissional, né, Alice? Não. Tu falou ali, resgatando, a gravidez, né, do Martim, depois, agora embarcando de novo, ele já com 8 anos, vai fazer 7, 8 anos. Em janeiro 8. E, gente, como é que tu faz, assim, para alinhar tudo isso também? Eu recebo a notícia de que eu vou para uma grande cobertura e eu comemoro, e no instante seguinte, e não é brincadeira, no instante seguinte, eu já penso, meu filho, como é que que vai acontecer, né? E aí, bom, eu só consigo fazer os eventos que eu faço e estar nas coberturas em que eu estou, porque eu tenho uma rede de apoio muito forte, né? O Martim tem, que é a minha mãe e meu pai, e o pai dele, né? Então, assim, se não fossem essas pessoas, eu não conseguiria viajar de forma segura. Eu participei da minha primeira cobertura com o Martim, que foi a Olimpíada de 2016 no Rio. O Martim tinha 1 ano e meio, quase 2. Ele foi me visitar no Rio 2 vezes. Eu passava o dia inteiro fora, mas eu dormia sentindo o cheirinho dele. Eu fui fazer a cobertura e na primeira, eu nunca tinha ficado 2 noites sem ele. Na primeira semana eu pifei. Tive que ser atendida no posto do parque esportivo, eu tive diarreia, eu tive febre, eu tive vômito, tudo absolutamente emocional. Claro. De saudade do meu filho, saudade física, ele era muito bebê, né? E eu fiquei 1 mês lá, quase 1 mês no Rio. Vi ele no meio do caminho. E aí depois veio o Mundial de Abu Dhabi do Grêmio, lá do outro lado do mundo, lá nos Emirados também, que foram 20 dias, mas ele ainda era pequenininho, 2018. Depois veio a Rússia, em que ele tinha 5 anos. E na Rússia eu comecei com uma estratégia que também eram 30 dias, uma Copa do Mundo. Eu fiz um calendário para ele riscar todos os diazinhos, dia a dia que a mãe estava lá. E eu deixei uma pasta com atividades. Então eu fiz uma atividade por dia. Amor. E eu fiz coisas assim lúdicas, qual era o país que a mãe estava. A mãe tá pegando o avião hoje para ir tal coisa. Hoje tem tal jogo do Brasil, então faz uma bandeirinha com a avó, faz isso, faz aquilo. E aí, assim, fiz toda essa pasta e a minha mãe disse assim, minha filha, ele tá muito ansioso, cancelei o calendário, a pasta, daqui a pouco eu retomo. Eu disse, tá tudo bem, né? De confiar na rede de apoio. E ao mesmo tempo eles vão crescendo e agora eu fui pra cobertura de Tóquio, que também eram 30 dias do outro lado do mundo, e ele foi me levar no aeroporto, estava tudo muito bem. Quando eu fui embarcar, ele se abraçou no meu pescoço e disse, não vai, e começou a chorar. Ai, gente.
E eu fui trabalhar, a equipe eram 5 pessoas, eu e 4 homens, 3 sem filhos e um com os filhos grandes, com 20 e poucos anos. Bom, eles não sabiam o que fazer. Eu só consegui entrar na sala de embarque porque a minha mãe segurou ele e me olhou e disse: minha filha, vai. É importante pra ti, é importante pra ele, vai passar. E ele aos berros: mãe, não vai. Na sala de embarque. Nossa. Então eu só consegui ir porque minha mãe estava ali e disse: vai. Tu tem que ir, é importante pra ti, é importante pra ele. Aí eu fui. Entrei na sala de embarque, continuei chorando. Os meus colegas, uns choravam, outros não sabiam se me acolhiam, acudiam. Eu aqui. E aí liguei por vídeo pra minha mãe. Disse: agora passou, já tinha passado 1 hora, o avião não, né? Voo internacional, aquela coisa. Liguei por vídeo: mãe. E a minha mãe: tá tudo bem, minha filha, fica tranquila, tá tudo bem. E ele sentado no banco de trás: não tá tudo bem. Não tá tudo bem, coisa nenhuma. Eu não queria que tu fosse. O tempo passou. Eu continuei entrando, e agora tem a tecnologia, ainda bem, assim, nesse nível, assim, de entrar no vídeo, de falar com ele por vídeo. Sim, muda tudo. E aquilo foi se transformando, e foi virando um orgulho, e ele foi entendendo, né? Então, assim, bom, e aí eu comprei, assim, lembrancinha de toque para todos os colegas, e fui na aula conversar com os colegas sobre a cobertura. Se transformou numa coisa muito legal. Mas são momentos muito intensos e muito difíceis. É difícil. Não tem como a gente não falar. Eu tava te ouvindo e tu pensou assim, veio a minha mãe e disse vai. Eu pensei, uma mulher que diz vai fazer o teu caminho. Isso. Vai. E não tem como não falar nesse espaço onde as mulheres hoje estão em um número muito maior, mas que ainda são minoria, né? Ainda tem muito a se evoluir, né? Tem muito. Como é que é estar nesse lugar também, Alice? Sabe que eu nunca fui uma mulher a bandeira de quero ocupar esse espaço porque sou mulher. E eu não sei se eu não tenho orgulho disso, sabe? Talvez eu devesse bandeirar mais, né? E comprar mais assim a causa de tipo, por que eu estou aqui? Mas foi uma coisa que foi evoluindo junto comigo. Eu estou há 17 anos no Grupo RBS, há 11 apresentando o Globo Esporte. E aí, primeiro, assim, quando vem esse questionamento, eu digo, cara, veio muita gente antes de mim. Né? A minha primeira chefe na RBS, a Carmen Lopes, era uma mulher que em 1984 entrevistava jogadores dentro do vestiário em Pelotas e os caras ficavam pelados de propósito. Para deixá-la constrangida, né? E aí o tempo foi passando e eu fui começando a entender. O tempo foi passando. O meu celular estragando, quebrando. O tempo foi passando e eu fui começando a entender que sim, tinha uma representatividade importante em estar ali, né? E que sim, só dar uma risadinha e dizer assim, não, tá tudo bem. Não tá tudo bem, né? Tem piadas que não cabem, tem situações às quais eu não preciso mais me submeter, de ouvir coisas que são questionamentos que vêm claramente por eu ser mulher e não pela profissional que eu sou ou deixo de ser. Né? E aí outras gerações vieram e me ensinaram que eu posso sim e que eu devo sim me posicionar, e ainda bem que vieram. Então, assim, o que eu procuro de verdade é fazer o meu e fazer o meu bem feito, sabe? E tentar, de alguma maneira, transformar. Eu acho que nos nossos espaços, sejam eles quais forem, e a gente como jornalista, muitas vezes a gente tem veículos que são canhões gigantescos na mão, a gente tem que assumir a responsabilidade de transformar a sociedade, do jeito que for. Né? Então, assim, eu vou lá cobrir a Copa do Mundo, tá bem, mas quais são os grandes temas sociais que estão pegando e que eu vou conseguir encaixar dentro dessa pauta? As pessoas são pegas pelo esporte, pela emoção, porque torcem, porque são fãs, mas cabe colocar um tema social aqui dentro, entendeu? Então, acho que é isso, assim, também de aproveitar os espaços que tu tem para passar as mensagens que tu acredita que podem ser mensagens de transformação social. E a gente estava falando do papel da mulher e Copa do Brasil, e foi bem na época dos beijos, né, nas repórteres. Muito. A Copa da Rússia aquele foi muito assédio, marcante por isso. Exatamente, aquele assédio, assim, que... Criminoso, né? Criminoso. Não. A gente viveu na Copa da Rússia, a gente viveu a história dos brasileiros e que depois a gente chegou aqui na gente, que era brasileiro pela nossa bolha, mas que a gente começou a ver que vários torcedores de vários países do mundo faziam, que era
pedir para as mulheres repetirem palavras Sim. em português ou na língua dos outros países, expondo aquela mulher a uma situação e que claramente a exposição, a piada não tinha a ver com ser simplesmente uma piada, era porque era uma mulher, né? Então a gente parou tudo que a gente estava fazendo na Copa da Rússia, em que tínhamos eu e a Débora Pradella, que era outra jornalista que estava lá, que nem é uma mulher de vídeo, hoje ela está totalmente na área de gestão. E nós paramos para falar sobre isso e como é que isso estava repercutindo para a gente e a gente vai para essa Copa nos Emirados Árabes, que tem toda uma questão envolvendo mulheres, direitos das mulheres, até onde a questão é cultural e até onde tem direitos ali sendo cerceados. Então, assim, eu já saio daqui, por exemplo, agora, tá? Eu viajo dia 17 de novembro, a gente está gravando dia 3 de novembro. Eu estou em contato com uma Qatari, com uma turca que trabalha na Al Jazeera TV, para que a gente sente juntas e para que elas contem sob o ponto de vista delas como é que são os direitos das mulheres lá, né? Sensacional. O que para elas pega. Porque eu não estou lá para julgar se o hijab, que é o lenço que ela usa, é adequado ou inadequado. Né? Qual é a motivação que faz ela usar? E por quê? E como é que ela vê isso? Então, assim, né? E aí fazer um recorte pra gente aqui, pra nossa realidade, Rio Grande do Sul, Sensacional. enfim. Toda uma produção também que começa antes, né? Muito. E agora tu falou do contato com essa jornalista, eu ia justamente te perguntar como se dá essa relação durante a cobertura da Copa do Mundo com os colegas jornalistas. É um parque de diversões. O IBC, que é o International Broadcast Center, é um lugar que ele tem diferentes estruturas, né, para TV, para rádio, para jornal, enfim. Mas ali a gente circula com jornalistas do mundo todo, com as principais tecnologias do mundo, né? Então, assim, realmente um parque de diversões mesmo, assim. E é uma oportunidade de trocar, é uma troca cultural muito interessante. Por exemplo, a gente fez em Abu Dhabi, no Mundial do Grêmio, e aí eu sei que o nosso tema aqui é Copa do Mundo, mas estamos falando de grandes coberturas, né? Claro. No Mundial do Grêmio em Abu Dhabi, a gente fez o Globo Esporte ao vivo de lá, todos os dias durante uma semana. E a equipe que botava o programa no ar, tinha a nossa equipe ali, os nossos cinegrafistas, mas a estrutura de operação, ela era feita por lá, foram contratadas pessoas de lá. Então, no caminhão tinha nepalês, paquistanês, indiano, australiano, falando no English deles, o meu English também já é meia boca, então tu imagina a orientação, olha para tal câmera, tá. Sim. E aí, assim, por exemplo, tá, eles ficaram muito impressionados que eu sorria muito. Em determinado momento eles perguntaram a eles por que ela ri tanto? Porque para eles a entrega do jornalista de TV não tem a ver com toda essa descontração. É muito mais sério, muito mais quadrado, mesmo que se esteja falando de esporte. Então são choques culturais e aprendizados, né? Por exemplo, da minha primeira cobertura de Copa aqui no Brasil para hoje, eu me lembro que aqui no Brasil não tanto, mas na Rússia e nos próprios Jogos Olímpicos do Rio em 2016, começou muito essa coisa do mobile, assim, né? Do cara, eu preciso disso aqui para fazer uma cobertura de Copa do Mundo. Né? Eu entro ao vivo com isso aqui no Live View Smart de qualquer lugar do mundo. E eu vi muitos repórteres no Rio, em 2016, trabalhando assim, e eu dizia, cara, será? Porque a gente tem uma grande estrutura, câmeras gigantes e pesadas e tal, e como é que faz? E isso aconteceu em Tóquio, nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Eu fiz com boa parte de tudo que vocês viram no ar na RBS TV foi feito com este aparelho celular, um gimbal que a gente acoplava, fazia as imagens. Então, assim, a grande estrutura de câmera, ela estava destinada nas transmissões dos jogos, dentro do campo, nas 25 câmeras que a FIFA coloca dentro de uma transmissão de futebol, ou na Olimpíada, enfim. E aí é um sinal único, né, que vai para o mundo todo, né? Então tem uma empresa que disponibiliza esses sinais para o mundo e ali sim tu tem equipamentos muito pesados, muito fortes, assim, mas a mobilidade ela virou regra, assim, nas grandes coberturas. Fico pensando, assim, no Pedro Ernesto fazendo... Ele não tinha nada disso. Nada disso. Tudo analógico. Tudo. Pensa, assim, como evoluiu, né? A diferença das coberturas se tu tá indo pra tua terceira Copa e já vê tanto avanço. Imagina ele, sem dúvida, sem dúvida. Claro que, assim, a cobertura de rádio, ela é muito diferente da cobertura de TV, assim, né? De entrega e tudo mais, mas, assim...
A gente vai ter no Catar sala de redação feita de dentro de um quarto de um hotel. É uma mesinha desse tamanho, os equipamentos de cada um e pá, entendeu? E abre e o 4 ou 5 celulares que destinam as câmeras do YouTube, porque hoje o sala de redação está no YouTube. Então, é isso, assim, essa mobilidade ela é muito importante, muito necessária. E o Pedro, assim, sem dúvida, imagina um choque, né? Todo, gigantesco, assim. E assim, tu falasse, a gente, voltando ao papel da mulher, assim, tu consegue ver, tu enxerga que hoje tem mais representatividade, estamos em maior número? Estamos em maior número, mas assim, na Rússia, por exemplo, tá? Eu me lembro, assim, muito claramente de um jogo que me disseram, não, eu preciso que tu vá para tal lugar, e eu fui sozinha, os meus colegas não estavam comigo. O quanto, às vezes, também o nosso olhar, né? Ah, tu tá com um colega conversando, tu nem percebe, né? O mundo ao teu redor. E aí me destinaram para um lugar, para um Observer Seat, que é uma cadeira onde a gente só assiste ao jogo para depois reportar, para depois fazer o teu texto e tal. E eu me lembro de descer sozinha, assim, no estádio, olhei para a fila, e era uma fila gigante, assim, de cadeiras. A minha cadeira era lá no meio, então eu tinha que passar por todas as cadeirinhas para sentar. E só tinha homem. Na fila, no setor todo da arquibancada, só tinham homens. Eu era a única mulher. E não sei quantas pessoas tinham naquele espaço. 100 pessoas. Só tinha eu de mulher. Então, sim, tem muito espaço pra gente ocupar, sabe? E tem muito espaço de respeito mesmo, assim, né? Porque tem um olhar... Eu, em determinado momento, fiquei desconfortável, né? Porque tu tá ali e tem um olhar, tipo... Te olham diferente. Claro, né? claro. Porque tu é a única mulher ali. E tu tem essa presença, tu é essa pessoa, assim, extrovertida, que tem Isso. essa fala, esse sorriso. Isso. Isso tudo, nesse momento, deve ser muito difícil, né? É incômodo, exatamente. né? Então, assim, agora a gente tem, por exemplo, nessa... Primeiro que, assim, a gente tem uma mudança importante na redação, falando do lugar onde eu trabalho, né? Na redação da RBS, hoje... A gente está caminhando a passos largos para ter quase 50-50, assim, é muito importante, é um movimento muito importante de ter mais mulheres. E é um movimento que tem que ser de quem contrata, né, cara? As empresas têm que entender essa necessidade de diversidade, não só de gênero, mas de raça, de diversidade social, de tudo, assim, né? E assim, a gente vai... Mas mesmo assim, tem 16 pessoas e 2 mulheres. Eu postei uma foto da equipe toda e já vieram comentários, mas por que só 2 mulheres? E às vezes eu também tenho que dizer calma, porque esses espaços, eles estão sendo ocupados. E é uma felicidade muito grande de ver que esses espaços estão sendo ocupados e serão cada vez mais. Por total competência nossa e capacidade. Com certeza. E assim, na cobertura aqui do Brasil, tu lembra da tua primeira matéria? Como é que foi, assim, a... Primeira matéria, não me lembro. Me lembro muito de entrar ao vivo no meio da torcida. Por isso, eu acho que tem aqui um ponto super importante quando a gente fala de Copa do Mundo, né? Que a gente imagina estar dentro do estádio, na beira do gramado, entrevistando o jogador, que é o capitão que saiu, que fez o gol. Mas tem tantas oportunidades de atuação, sabe? Que a gente e aí às vezes quando a gente não realiza aquele momentinho ali, a gente se frustra, assim, né? E não, cara, tem muitas oportunidades muito legais. E a minha visão foi sempre de, cara, eu vou abraçar o que eu estiver vivendo aqui, né? E eu me lembro que na Copa do Brasil eu ficava muito na função torcida, do lado de fora do Beira-Rio ali, naquele caminho do gol. Então, muitas vezes eu entrei ao vivo dali. Não, o caminho do gol foi um sucesso. Foi um sucesso. Nossa, marcou, né? Marcou a cidade. Era lindo, as fotos tiradas. Demais. Dá saudade, né? Muita. É isso da transformação que a Copa gera. Da transformação que a Copa gera nos lugares. Então, assim, eu não me lembro exatamente, assim, da primeira matéria, mas teve essa entrevista com o Messi que foi super marcante. E, ao mesmo tempo, teve entrevista com os torcedores, que eram momentos muito únicos, assim, de entrar ao vivo todos os dias, no meio daquela energia, daquela torcida. Enfim. Não, para um currículo se divide antes e depois da Copa do Mundo. A CDC, né? Com certeza, antes da Copa, depois da Copa. Exatamente. Com certeza. E não tem isso de, assim, cada convocação, cada oportunidade de estar num evento, ela é muito única. Né? Claro. Por isso, assim, porque é uma oportunidade de vida muito importante, né? Para além do evento esportivo, assim, o estar no lugar, poder contar essas histórias, são momentos que, quando a gente vai contar a história da humanidade, a gente conta também muito a partir desses momentos, desses eventos esportivos. Sim.
né? Então, é muito marcante poder estar ali, né? E nessa troca com os jornalistas, assim, tem alguma coisa... A gente vai carregando um pouco de cada pessoa que passa por nós, né? Imagino que vocês estabeleçam um vínculo também, porque todos os dias vocês estão se encontrando, Isso. tomam um café. Uhum, Tem alguma coisa, assim, que tu, daqui a pouco, assim, pegou, vamos dizer assim, sabe? De ouvir uma expressão, um jeito de falar, um olhar, alguma coisa assim, Alice? Não me lembro especificamente, assim, de nada, assim, de expressão, de jeito de olhar, não, assim, mas de como é que nos Estados Unidos eles estão fazendo, sabe? Que postura é essa? A gente, por exemplo, né, nos Jogos Olímpicos a gente estava observando o uniforme da galera da NBC. A gente podia fazer um uniforme assim, para a próxima Copa. Legal, então, às vezes são coisas muito específicas, assim, né? A própria questão tecnológica, né? Sim. Ele tá usando um microfone sem fio assim. Ele tá usando tal, eles se posicionam desse jeito. Olha essa luz portátil que eles têm, isso vai fazer muita diferença pra gente numa próxima cobertura. Então, essas coisas, assim, elas são muito importantes. E tem uma coisa muito legal nesses media centrals, assim, nesses lugares, nessas redações. Dentro de cada estádio de Copa do Mundo, por exemplo, tem uma redação montada, né? Como as redações que a gente conhece dos veículos, né? Só que ali, jornalista, tu chega, senta, abre teu computador e começa a trabalhar. Então, jornalistas do mundo todo estão ali trabalhando. E tem um choque geracional aí que é muito interessante. Eu falei aqui das diversidades, né? Sim. De gênero, social, de raça, e não falei da diversidade de gerações, que é muito importante. Então, de tu ver um senhorzinho que provavelmente como o Pedro, que tem 70 e poucos anos, está lá na sua 12ª Copa, chegando, ele chega, toma um café, abre o computador. Em vários momentos eu me vi assim, ó, vendo aquele senhor trabalhar e pensando, cara, olha tudo que ele já fez, sabe? Olha tudo que ele já viveu e como é que ele vai enviar esse texto. Naquele texto, e isso é importante da gente saber, naquele texto que aquele cara está escrevendo, em cada palavra tem tudo que ele carregou nessas coberturas todas, né? Então, muitas vezes nos falta paciência, né? Mas por que ele não enviou, sei lá, o editor que está trabalhando no Brasil, por que o fulaninho não enviou o texto de uma vez, não sei o quê? Porque a gente tem que respeitar que ali tem história. Se as Copas marcam a história do mundo, os jornalistas que cobrem essas Copas, eles carregam consigo essas histórias, né? Então, tem um respeito a pessoas que têm uma história muito grande e que eu fico babando, assim, nesses eventos. E que acho que a gente tem como aprender, assim, aqui... E eu digo da imprensa do Brasil, assim, tá? Porque são pontuais. Pedro Ernesto Denardinho é um caso, assim, é pontual, sabe? Porque as equipes estão se renovando muito rápido nas redações. E isso se transfere também para esses grandes eventos. As pessoas não têm muita paciência de esperar o seu momento de ser convocado para estar lá. E ao mesmo tempo ficam assim, mas por que é sempre os mesmos? Calma, tem uma história ali também, né? Sim. Então, tudo que isso. Que lindo esse reconhecimento, Alice. Que bom poder ouvir, tu contar e falar isso, dar destaque, né? Eu não vou perguntar o que ela vai levar na mala, né? Não caberia aqui. Uniforme. As pessoas perguntam, o que tu vai levar de roupa? Cara, eu só uso uniforme todos os dias. Gente, eu amo jornalista. Eu não vou perguntar. Ela está falando, ela está contando. Cara, assim, o que tu vai levar? Bom, no Catar tem uma questão de roupa, né? Pois é. Porque mulheres, ombros e joelhos, né? Tem que estar tapados. Então, tem que, né? O ideal é que estejam. Então, o ideal é não usar regata, não usar nada acima do joelho. Então, assim, eu juro, eu levo meia dúzia de roupas, mesmo para esses 33 dias, porque eu uso só o uniforme de noite e dia. E na mochila, assim, que vai contigo, que te acompanha, isso é uma coisa. O que cabe, o que tem nessa mochila? Sabe que o André Silva, que é um cara que cobre muitas Olimpíadas, e já foi, acho que 7 Olimpíadas, sei lá, ele disse que foi chamado, toda vez que ele é chamado para fazer conversas com jornalistas sobre isso, ele entra na sala ali, dos jornalistas, dos estudantes, ele entra com uma mochila, larga a mochila e bota assim. Quem é que quer fazer uma cobertura de uma Olimpíada? E todo mundo levanta a mão. Assim, vem aqui, bota essa mochila nas tuas costas. Aí a pessoa puxa assim, bota. Imagina caminhar 12 quilômetros por dia com esse peso nas tuas costas. Tá preparado? Não sei se eu tô. Pois é isso. É sobre isso. Por quê? Porque tu tá carregando o teu computador, o equipamento, a água que tem que estar ali. Esquece glamour, né? O que eu levo de tênis? Qual é o teu tênis mais confortável e mais velho que tu consegue andar, o que tu precisa andar? Porque não existe glamour, entendeu? Não, assim, existe em alguma medida, né? Vamos combinar. Estamos falando falando da minha experiência como jornalista, né? Alguns jornalistas têm uma medida de, vou de carro com ar-condicionado para a porta do estádio.
não é o que eu carrego de experiência até hoje dos meus eventos de cobertura de Copa do Mundo e de Olimpíadas, enfim. Assim, são longas distâncias, porque são barreiras. Às vezes tu para numa barreira, tu tem que caminhar 4, 5 quilômetros para chegar no estádio. No calor, como é o caso do Catar, senta na calçada para comer um sanduíche. Esquece glamour. Isso é muito importante. O que tu vai levar na mala? Uniforme e protetor solar. Acabou. Nossa. Água para beber lá, um tênis confortável, uma mochila pesada que vai estar nas tuas costas todos os dias. O que carrega na mochila? Carrega água, carrega equipamento, carrega o computador. É isso. Agora chegou aquele momento da gente perguntar para Alice o que ela vai nos contar que não apareceu. Que eu não contei para O ninguém. que foi reportado, a gente sabe, ouviu. Eu quero os bastidores, Meu aquilo Deus. que ninguém sabe. Eu sou ruim dessas histórias, né? Toda vez que eu vou, assim, conversar, eu falo, mas me conta uma coisa que ninguém sabe, uma história. Eu nunca me lembro, assim, mas tem muitas. Por exemplo, tá? E aí não é de Copa, é de Olimpíada, mas a gente tá aqui na Grandes Seara, eventos, grandes eventos grandes esportivos, eventos. né? Tóquio, o mundo tava muito fechado ainda por conta da pandemia. A gente precisava testar para Covid todos os dias. A gente não podia andar em nenhum transporte que não fosse transporte oficial, ou seja, os ônibus oficiais. Isso acontece em Copa do Mundo, acontece em Olimpíada, que é o seguinte, existe uma estação de ônibus, né, uma grande rodoviária, onde ficam todos os ônibus, eles passam nos hotéis credenciados, então tu acompanha um horário e eles cumprem rigorosamente os horários. Então, se tu quer fazer uma cobertura, um lugar que tu precisa ir, tu calcula, bom, eu vou pegar o tal ônibus, eu vou descer em tal lugar, E aí, eu estava cobrindo a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos e eu só podia pegar aquele ônibus. Não podia pegar Uber, carro de aplicativo, não podia pegar transporte público da cidade, porque a gente credenciava em um aplicativo que ficava nos acompanhando, nos monitorando. Caramba. A gente chegava 5 dias em quarentena no quarto hotel, não podia sair. Teste todos os dias. E esse aplicativo nos monitorando. Só que a entrada para o Globo Esporte aqui era o equivalente a 2 da manhã lá, 1h30 da manhã lá, né? E aí, o último ônibus saía 1h. E agora? Faz o quê? Não dá para pegar Uber, não dá para pegar nenhum outro... Não tinha o que fazer. A pé. 14 quilômetros, depois de cobrir toda a cerimônia de abertura. Exausta, num calorão. Com máscara. Na pandemia. Na pandemia, com o pé com bolha. Delícia. O pé Muito com bolha. glamour, né? Isso é o primeiro dia. Muito glamour, gente. Isso é o primeiro dia. Volta 14 quilômetros de madrugada, chega no hotel às 4 para as 8 da manhã, no outro dia tá trabalhando. Então, isso ninguém vê, sabe? É coisa que ninguém vê que acontece. A Globo não mostra. A Globo não mostra essas histórias. Gente. Mas, ao mesmo tempo, momentos de extrema realização. Por exemplo, também, e eu tô falando mais da Olimpíada porque tá mais fresquinho. Claro. Mas, assim, nesses momentos de zona mista, por exemplo, que é o nosso momento do jornalista ali de querer, cara, eu vou fazer uma pergunta para alguém que eu quero muito fazer uma pergunta, né? A gente teve o caso da Simone Biles, que era o grande nome dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que participou do primeiro dia e pediu para sair para cuidar da saúde mental porque se sentia extremamente pressionada, crise de ansiedade, não quero mais. Parou o mundo, né? Uma grande atleta dizer que não quer participar porque tá mal de cabeça. E aí, no último dia da ginástica, ela disse, eu vou voltar só para essa prova. E aí, jornalistas do mundo todo posicionados ali para entrevistar a Simone Biles. Tá chegando, não tá chegando, vai falar com a imprensa, não vai falar com a imprensa. E a gente fica ali, né, naquela expectativa. E aí, de novo, o perrengue, né? O perrengue chique, né? Horas e horas. Horas cercadinha, a gente de pé ali 3 horas, sei lá, aguenta. E aí vai falar, não vai falar, não vai falar. Daqui a pouco tá chegando Simone Biles na tua frente, né? Pra tu fazer uma pergunta. Uma grande atleta, uma gigante. E uma mulher que deu um exemplo pro mundo de que né, a gente pode aproveitar esses espaços também para trazer essas pautas tão importantes. Para além, né, da competição e da medalha, que já ensinam tanto. Então... Sabe? São momentos muito únicos e muito marcantes. E agora, ouvindo as histórias, eu fico pensando, tu é uma pessoa muito simples, Alice, tu é uma pessoa assim humilde, né? Como é que trabalha na cabeça do jornalista e na tua essa questão da vaidade, por exemplo, de ser, eu estou aqui posicionado porque eu estou para falar com a Simone Biles. Eu entrevistei o Messi, eu estou cobrindo, eu estou indo para o Catar. Tem um momento ali que, né, é natural do ser humano, inclusive, né? De ficar se achando. Tu é convocada, tu é... mas não tem. Eu fico
Lembra que eu falei no comecinho, assim, que sempre vai ser uma pessoa conversando com uma pessoa, né? E eu nunca me coloco num lugar diferente desse. De que eu tô conversando com alguém. De verdade, assim, não importa com quem seja, onde seja, em que lugar eu esteja do mundo. Tem um sentimento de muita realização, de muito orgulho, de muita alegria. E eu flerto o tempo todo com a impostora que, cara, será que eu tenho que estar lá mesmo? Por que eu tô conseguindo fazer isso? Eu dei muita sorte mesmo na vida. A correria, o corre, o trabalho, a dedicação, às vezes eles ficam de lado. Então, muito mais do que esse lugar de eu entrevistei, eu fiz, eu aconteci, é mais fácil para mim ir para um lugar de será que eu mereço estar aqui mesmo, sabe? Eu me coloco muito mais nesse lugar de, cara, o que eu tô fazendo aqui no meio dessas pessoas gigantes que sabem muito, eu não sei nada, todo o tempo eu tô me questionando, e talvez isso em alguma medida, né? Aí é pauta para terapia, até seja bom, porque eu tô o tempo todo me cobrando de fazer mais e melhor. Mas é isso, assim, não é que assim, dificilmente eu me coloco nesse lugar. Eu nunca me coloco nesse lugar, de muita vaidade. Eu converso assim, se eu não tivesse vaidade, eu não trabalhava na frente da televisão todos os dias para todo o Rio Grande do Sul me olhar, né? Eu fazia outra coisa da vida. Então é óbvio que eu gosto de ser vista, olhada, eu tô ali para isso. Mas eu nunca me coloco nesse lugar de diferente de alguém por estar nessa posição, sabe? Ao contrário, eu flerto muito mais com uma coisa de será que eu tinha que estar aqui mesmo, sabe? Dá licença. E de novo a gente vai falar da mulher, porque não tem mulher que esteja nos assistindo, eu tenho certeza do que eu vou falar, que não tem esse pensamento. Não, mas eu não sou, não, eu não sei o que aconteceu aqui, eu não sou boa para isso, eu acho que eu sou meio insegura, eu acho que não era pra mim, acho que eu tô enganando ali. Sabe que eu tenho uma história muito assim, engraçada sobre isso, que é o seguinte, eu voltei de licença maternidade, eu fiquei 6 meses fora, né? Eu cobri aquela Copa do Mundo, o Martim nasceu em janeiro, eu fiquei 6 meses fora e já estava no radar a Olimpíada de 2016 no Rio. E aí eu, pensando muito, e ao mesmo tempo que a licença maternidade é algo que, bom, é algo absolutamente transformador, mas é algo que te faz questionar muito, assim, a tua rotina de trabalho e tal. Pra mim foi muito fortalecedor, né? De me sentir realmente uma super mulher. Cara, se eu dou conta de criar uma vida dentro de mim, de botar esse guri no mundo, que eu olhava e dizia que loucura tava dentro de mim, eu dou conta de mais coisa do que eu acho que eu consigo, né? E de me fortalecer mesmo. E eu me lembro da minha primeira conversa, assim, na volta da licença maternidade, a gente tinha trocado a nossa gestão no esporte, assim, e eu estava me apresentando, né, para o nosso novo chefe, como é que tu não é, não sei o quê, né? E ele me perguntou da minha, qual é a tua pretensão, o que tu quer fazer? E durante toda a minha carreira até aquele momento eu não conseguia dizer o que eu queria. Era assim, o que vocês disserem que eu tenho que fazer para mim tá bom. Eu vou fazer o meu melhor. E ali eu respondi para ele, eu quero estar na Olimpíada do Rio em 2016. E tu vai contar comigo porque tu precisar, a gente vai construir junto o que for preciso para eu estar lá. E acho que o esporte ele tem isso, né? A gente se coloca e claro que de novo assim a vírgula de que assim não é só isso que te realiza, né? No dia a dia a gente tem que buscar fontes de realização, porque senão também a gente coloca tudo em um evento e às vezes não acontece. Mas o grande evento esportivo, ele tem isso, assim, né? Ele é muito marcante para o jornalista esportivo. Então, ali eu consegui dizer para ele, eu quero estar. Eu acho que eu já tenho uma construção que me permite te dizer que eu gostaria de estar lá. E a gente poder, né, dizer isso e sentir que tu sim está preparada para fazer esse pedido, porque antes eu não me sentia no jeito de fazer um pedido sabe? Quase eu não posso sonhar. Experimentar esse outro papel que é tão marcante, transformador, como tu dissesse, que te dá muita força, né? A maternidade, ela nos dá essa força. Muita força. Porque a gente encontra outros caminhos, a gente constrói novas possibilidades. Mãe Polvo, a gente faz tudo que estiver ao nosso alcance, né? Não só pelo nosso filho, pra gente também, né? Então, ao mesmo tempo que é uma das maiores dificuldades que tu tem em pegar um avião, né? É isso. Essa força vinha dali. A força vinha dali. Pra fazer melhor, pra fazer diferente, pra fazer E pra me empoderar. Eu posso, cara, eu posso. Eu tenho uma trajetória até aqui que me permite querer, né? Porque antes eu acho que eu não me dava o direito de querer. E aí, pô, tu tem um filho, né? Tu tem alguém pra quem tu tem que ser exemplo. Então tu tem que dizer pra ele que tu pode querer e sonhar o que tu quiser. Né? E estar numa Copa do Mundo é sim um grande sonho realizado. E é por isso que quando ele chora abraçado em mim no aeroporto, eu digo, a minha mãe diz vai, e eu digo, eu vou, filho, eu vou porque é importante pra mim, porque é um sonho pra mim estar lá.
E tu vai realizar os teus, os que tu quiser na vida. Aí, meus amigos, não é haja coração, é haja terapia. Haja né? terapia. Haja Vai terapia. trabalhando na terapia. Não quero terminar. Não, tem que acabar. Acréscimos. Vamos para os acréscimos. Levantou a plaquinha dos acréscimos. Assuntos proibidos nessa conversa. Maternidade, muito perigoso. Por quê? Porque a gente não para de falar dos filhos. Não para. E outro assunto que não é proibido, mas é muito chato. E o 7-1, Alice? Não vai ter 7-1 agora. O 7-1 é onde você estava no 7-1, né? Isso aí é o clássico. Eu estava na FIFA Fan Fest em Porto Alegre. Era muita expectativa, cara, para aquele jogo. A torcida estava muito afim. Eu estava acompanhando tudo, fazendo uma matéria sobre a torcida em Porto Alegre, como é que ia ser, e eu ia entrar ao vivo na RBS Notícias. Seu Eloy Zorzeto lá posicionado na bancada, e o jogo começa a acontecer. E aí, gente, eu não sei dizer. Sabe quando tudo vai murchando, e aí um vai ficando brabo, e aí o outro já bebeu demais, e aí tu já não sabe o que fazer, e aí a galera na TV já dizia, eu não sei se a gente vai conseguir entrar ao vivo, se a gente não vai conseguir entrar... Da rede, assim, da Rede Globo, que eu estava posicionada para entrar ao vivo também, caiu tudo, né? Sim, caiu não tem tudo, clima. Não tem clima, o Olodum, tambores do Olodum cancelou tudo. Imagina, Porto Alegre até era uma boa de entrar, que a galera não é tão efusiva. E eu ali, sabe, posicionada aí, gente, eu só vi os produtores, editores no ouvido, galera, tá caindo tudo, não vai entrar mais nada de lugar nenhum, acabou. E aí eu ainda entrei ao vivo com o seu Eloy. Tava quanto? No RBS Notícias. Não, acabou, já tinha acabado. Já tinha acabado. Já tinha acabado, assim... Sabe o jornalista sabe que tem um vivo, uma entrada ao vivo, que é o vivo fim de festa, assim, né? Tipo, tu tá ali na raça dizendo, olha, gente, é isso aqui que nós temos agora, né? Acabou. O vivo mais fim de festa da história foi esse aí. Sem dúvida, né? O 7-1. O 7-1. Não vai se repetir. Eu tenho um grande problema que toda a Copa do Mundo eu tenho certeza que a gente vai ganhar. Vai dar Brasil. O Hexa vem e eu, de verdade, que eu acho que o Hexa vem. Eu acho que quem vai nos incomodar é a Argentina, que pode incomodar um pouco, assim, mas não vai. O grande problema é que as grandes seleções, assim, do mundo, França, Alemanha e tal, eles crescem muito, né? Eles não vêm de um momento que permita dizer, olha, essa seleção vai nos incomodar, mas na Copa do Mundo eles crescem, né? E aí, mas eu acho de verdade que dessa vez o Hexa vem. Vai te catar, Alice! Vem, vai te catar! Vamos se catar todo mundo junto! Obrigada! Ela vai estar lá no Catar. Eu vou me catar. Que luxo! Eu vou me catar! Coisa bem boa, coisa bem boa. Foi um prazer estar aqui com vocês. É muito legal falar de jornalista para jornalista. É muito legal falar das nossas experiências do bastidor, assim, dos nossos sofrimentos e das nossas realizações. E é muito bom mesmo. tudo isso que a gente quer aqui no Memória, sempre resgatar e manter viva a memória desses grandes acontecimentos, dessas pautas que marcam o Estado. Obrigada, Alice. Eu que agradeço. Boa sorte para nós! Vamos! Vai Brasil, vai dar Hexa! Passei 55 dias em Dallas na Copa do Mundo de 1994, coordenando o estúdio da Rádio Gaúcha no Centro Internacional de Mídia, para onde convergiam todas as transmissões de rádio e televisão. Essa era uma equipe, com dois narradores, Roberto Brauner e Marco Antônio Pereira, e mais o comentarista João Carlos Belmonte, que cuidavam da transmissão dos outros jogos que não eram os do Grupo do Brasil, que eram comandados pelo Ranzolin e pelo Pedro Ernesto na Califórnia. Para mim, houve dois jogos dramáticos nessa Copa do Mundo. O primeiro foi contra os Estados Unidos, o Leonardo foi expulso, o Brasil com 10 jogadores, e quem nos salvou foi o Bebeto, no pleno 4 de julho, senão o Brasil estava desclassificado. Quem se desclassificou foi os Estados Unidos. Veio o jogo seguinte contra a Holanda, também um outro jogo dramaticíssimo. O Brasil saiu ganho de 2-0 no estádio Cotton Bowl. Eu assisti esse jogo, o estádio ficava a 500 metros do Centro Internacional de Mídia, um velho estádio com arquibancada de madeira, mas muito confortável. O Brasil saiu ganho de 2-0 e os holandeses empataram. E daqui a pouco o Branco é que salvou o Brasil num gol de falta magistral que virou gol de vinheta. Fomos para vencer a Suécia nas semifinais e depois o empate 0-0 com a Itália e a vitória nos pênaltis, quando o Baggio errou aquele pênalti. Eu fiquei muito emocionado, liguei para minha casa, me sentia tão tetra quanto o Brasil. Mas eu queria voltar um pouquinho anterior. Antes desse jogo contra a Holanda, aconteceu um episódio dramático em Porto Alegre. O bando de Gelonei Melara escapou, não, foi liberado da penitenciária por uma negociação, era uma rebelião, e transformaram a cidade de Porto Alegre num pandemônio.
Por sorte era um dia muito frio, uma sexta-feira muito fria, e não havia muita gente na rua. Mas saíram os bandidos com o carro para um lado, a polícia atrás, a reportagem atrás, e eles se esconderam, se homenagearam no hotel Plaza São Rafael. Ficaram lá toda a noite e no início da tarde ficou aquele impasse. Vamos transmitir o jogo ou vai conseguir, vamos transmitir essa questão de segurança que envolvia toda a cidade? Quiseram os deuses do futebol que meia hora antes do início do jogo, os bandidos se entregaram e se pôde fazer a transmissão. Então, em resumo, muito resumidamente, essa é a vivência que eu posso contar da minha experiência, tá, e da satisfação de ter participado de uma Copa do Mundo em loco, tá, depois de, desde 1974, ter ajudado e apoiado e trabalhado em coberturas na retaguarda. A Copa de 2014 no Brasil é algo diferente para mim, porque eu estava escalado para fazer a Copa do Mundo pela Rádio Gaúcha, né, comentarista titular, o primeiro comentarista da Rádio Gaúcha. Né, o Rui tinha saído já aquele ano, né, e eu recebi uma proposta da Record, comecei a negociar, não gostei da forma como a Gaúcha tratou todo o episódio, enfim, não vem ao caso os detalhes, mas o fato é que eu saio da Gaúcha antes de começar a Copa, dias antes de começar a Copa, e vou para Guaíba, que não tinha os direitos de transmissão da Copa. Então vocês imaginem a situação, né? E eu fui coordenar o departamento de esportes, sem ter os direitos de uma Copa do Mundo. A Guaíba não tinha comprado, como nunca mais comprou, e agora é só a Gaúcha que compra no Rio Grande do Sul, né? E o que a gente começou a fazer? Eu bolei aquela mesa, né, redonda, vamos chamar assim, né, com os comentaristas da Guaíba, eu coordenando ali os jogos e a gente conversando, eu, Carlos Guimarães, Cristiano Oliveira, Cristiano Silva, Jason Lisboa, a equipe de esportes, né, falando, né, sobre o que estava acontecendo, sem poder narrar, mas falando, né, falando, comentando, e aquilo começou a dar pé, aquilo começou a ficar legal, começou a dar audiência, tanto que incomodou, né, a Rádio Gaúcha, o gerente à época denunciou para a TV Globo, como se nós estivéssemos transmitindo os jogos, né? Houve denúncia, enfim, houve apuração e ficou constatado que nós não estávamos fazendo nada demais. Mas foi um desafio, tu cobrir a Copa sem ter os direitos de transmissão, sem transmitir os jogos. Mas aí tu percebe que a Copa é muito mais do que isso, porque a Copa era na nossa cidade, né? A Copa era no Brasil, então tinha a Copa do Mundo em Porto Alegre, tinha a Copa do Mundo em todo o Rio Grande do Sul. Isso para o rádio foi uma maravilha. Então tinha muito mais coisa do que simplesmente um jogo de futebol. Então esse foi o grande barato da gente fazer a Copa do Mundo aqui no Brasil, né? Essa possibilidade de mostrar a Copa muito mais do que o futebol, que é o grande lance da Copa do Mundo, né? O Catar está fazendo a Copa, quis tanto a Copa no seu país, né? Comprou a FIFA para ter a Copa no seu país, para mostrar, né? Mostrar o seu país, a imagem, tentar vender o Catar para o mundo. E as televisões, as rádios, os veículos que vão para lá mostram muito mais do que o jogo, né? A maioria que vai para lá não tem direito de transmissão, vão para lá para mostrar, né, o outro mundo que envolve a Copa, que não é só futebol. E, bom, né, essa então por mim é uma experiência marcante, essa de 2014. Uma Copa que para mim, depois o Brasil tomou aquele 7-1, me desmanchou, né? Eu vi até o 5-0, depois parei de ver, nunca mais vi até o final aquele jogo e pretendo nunca mais assistir aquela tragédia. Valeu, gente! Nando Gross, lembranças da Copa de 2014 aqui no Brasil. Então, a Copa de 2014 foi uma Copa muito especial, porque todo mundo que gosta de futebol, que é apaixonado por futebol, sonha em estar presente numa Copa do Mundo. E no meu caso, que sou um profissional, estar lá dentro do campo trabalhando foi uma experiência única. Eu lembro até hoje, desde o primeiro jogo, a emoção que foi na hora de receber já o colete, a confirmação do credenciamento. Foi uma emoção muito grande estar presente naquele evento. Todos os jogos que aconteceram no estádio Beira-Rio, estive lá dentro, pude acompanhar, foi uma experiência maravilhosa. Fotografei o Messi, fotografei o Robin da Holanda, fotografei o Benzema da França, vários craques, várias celebridades do mundo inteiro estiveram presentes em Porto Alegre. Eu pude estar presente lá. Então, fotografar uma Copa do Mundo, sem dúvida nenhuma, foi o auge da minha carreira. Um dos momentos mais marcantes até hoje dessa minha trajetória como fotógrafo esportivo. Então, eu guardo essa Copa com muito carinho, com muita lembrança. E todas as Copas que sucederam, tanto na Rússia como agora no Catar,
eu lembro daquele momento, eu vejo os outros fotógrafos, os colegas trabalhando, então eu me lembro como é que foi aquela emoção de estar lá dentro do campo participando. Então, quem sabe na próxima, em 2026, eu não esteja presente de novo, quem sabe. Mas a Copa de 2014 foi muito marcante para mim, como todas são para quem trabalha. Espero que em 2026 esteja de volta uma Copa do Mundo. Eu já ia esquecer de novo. Curte, compartilha, comenta, te inscreve no canal. A gente está te esperando aqui no Memória RS.